Nosso objetivo agora é provar que o conjunto dos números racionais é enumerável. Para isso, construiremos uma sequência de resultados que culminarão nesse teorema. Proposição 1.9. Consideremos f de MA uma aplicação sobrejetora. Para cada A pertencente a A, defina o conjunto MA como sendo o conjunto de todos os x em M, tal que f de x é igual a A. Então, a família formada por esses conjuntos é uma partição de M. Vamos demonstrar. Para demonstrar que uma família é uma partição de um conjunto, a gente precisa provar três coisas. Primeiro, todo conjunto dessa família é não vazio. Segundo, dois conjuntos quaisquer dessa família ou são disjuntos ou são iguais. E, por último, que a união de todos os elementos dessa família dá o próprio conjunto A. Demonstração. Seja A pertencente a A. Como f de M em A é uma aplicação sobrejetora e A pertence a A, eu tenho que existe x em M tal que f de x é igual a A. Assim, por definição, x pertence a M de A, ou seja, esse conjunto MA é não vazio. Agora, suponhamos que A e B sejam elementos de A. Eu quero provar que ou dois conjuntos são disjuntos ou são iguais. Então, eu vou supor que eles não sejam disjuntos, ou seja, que exista um elemento na sua intersecção. Ou seja, a intersecção entre MA e MB seja não vazia. Logo, existe x pertencente a essa intersecção. Assim, x pertence a MA e x pertence a MB. Se x pertence a esse conjunto, por definição, temos que f de x é igual a A. Por outro lado, do fato de x pertencer a MB, eu tenho que f de x é igual a B. E daí, o que acontece? Eu tenho que f de x vale A e f de x vale B. E f é uma função, ou seja, esse A tem que ser igual a B. Portanto, MA é igual a MB. Agora, como a gente já tomou uma família de subconjuntos de M, basta provar que M está contido na união dos elementos dessa família. Então, para isso, a gente vai tomar x pertencente a M. Do fato de f ser uma função, vai existir A em A, tal que f de x é igual a A, ou seja, x pertence a MA, para algum A do meu conjunto A. Portanto, x ele vai pertencer à união desses conjuntos. Como eu peguei um elemento qualquer desse conjunto e provei que ele estava aqui, eu tenho que o M está contido na união de M de A, tal que A pertence a A. A volta, como a gente já falou, ela é sempre verdadeira. Então, eu concluo que esses dois conjuntos são iguais e, portanto, que M de A, tal que A pertence a A, é uma partição de M. Toda partição sobrejetora determina uma partição do domínio dessa função. Admitemos que, dado a partição MI com INI de M, existe um subconjunto L de M que contém um e apenas um elemento de cada conjunto MI. Vocês podem perceber que existe mais de uma forma da gente escolher esses elementos. Então, a gente vai ter diversos subconjuntos L de M que satisfaçam isso. Cada conjunto L nessas condições é denominado conjunto escolha relativamente à partição dada. Para a gente entender, consideremos a partição 3n, tal que n pertence aos inteiros, 3n mais 1, tal que n pertence aos inteiros, e 3n mais 2, tal que n pertence aos inteiros. Então, se a gente escolher o 0, 1 e 2, a gente vai ter um conjunto escolha relativamente a essa partição. Mas eu poderia ter escolhido, por exemplo, aqui eu poderia ter tomado 12, aqui eu poderia ter tomado 25 e aqui eu poderia ter tomado o 89.
Então, esse já é um outro conjunto escolha. Então, a gente tem diversas formas de escolher esses elementos desse conjunto e de formar o meu L. Ou seja, a gente tem diversos conjuntos escolha para a mesma partição. Proposição 1.10. Um conjunto A é numerável se e somente se existir um conjunto L dos naturais e F de L em A sobrejetora. Percebam que depois desse teorema não precisaremos mais da bijetividade de F. Apenas o fato dela ser sobrejetora vai ser o suficiente para concluirmos que A é numerável. Demonstração. Suponhamos que A seja enumerável. Então, vai existir um subconjunto dos naturais não nulos, tal que A é equipotente a L. Logo, existe uma função f de L em A que é bijetora e, portanto, sobrejetora. Então, a ida está demonstrada. Por outro lado, suponhamos que existam L, um subconjunto dos naturais, e f de L em A, uma função sobrejetora. E consideremos o conjunto escolha M de L, determinado pela partição L de A com A pertencente a A, em que o meu L de A é dado pelo x pertencente a L, tal que f de x é igual a A, para todo A pertencente a A. Pela própria construção dessa partição, temos que f restrita a esse meu conjunto M, de MA, ela vai ser bijetora. E como M é um subconjunto de L, que por sua vez é um subconjunto dos naturais não nulos, segue que A é numerável. E, portanto, nossa demonstração está terminada. Suponhamos que exista f de A em B sobrejetora. Então, se A for enumerável, B também será enumerável. Suponhamos que A seja enumerável e que exista f de A em B sobrejetora. Do fato de A ser enumerável, pela proposição 1.10, existem um subconjunto L dos naturais não nulos e uma função g de L em A sobrejetora. Assim, ao considerarmos a composta de f com g, ela vai sair de L e vai chegar em B e vai ser sobrejetora, composta de sobrejetora, sobrejetora. E, portanto, B é enumerável. Proposição 1.12. Todo subconjunto de um conjunto enumerável A também é enumerável. Demonstração. Suponhamos que A seja enumerável e que B seja um subconjunto de A. E tomemos B um elemento qualquer do meu conjuntinho B. Ao considerarmos a função f de A em B, dada por f de x igual a x, se x pertence a B, e B se x pertence a A menos B, por construção, temos que f é sobrejetora. Assim, pela proposição 1.11, segue que B é numerável e a nossa demonstração está fechada. Exemplo 1.41. Notemos que todo subconjunto de Z é numerável, em particular o conjunto K, formado pelo produto das potências de base 2 pelas potências de base 3, com Mn pertencente aos naturais, também é enumerável, pois trata-se de um subconjunto dos inteiros. Proposição 1.13. São enumeráveis os conjuntos dos naturais cartesianos naturais e os naturais não nulos cartesianos, os naturais não nulos. Demonstração. Consideremos a função de k em n cartesiano, n, dada por f de 2 elevado a m vezes 3 elevado a n igual a mn. Gente, k aqui é o subconjunto que a gente acabou de falar que é enumerável. Notemos que essa função ela é sobrejetora, pois ao tomarmos o parzinho ordenado Mn pertencente aos naturais cartesianos naturais, temos que existe A igual a 2 elevado a m vezes 3 elevado a n, pertencente ao conjunto K, tal que f de 2 elevado a m vezes 3 elevado a n
é igual a m vezes n. E como k é enumerável, pelo exemplo 1.41, temos que n cartesiano n é enumerável. Além disso, como conjunto dos naturais não nulo cartesiano, conjunto dos naturais não nulos, está contido nos naturais cartesianos naturais, segue que o conjunto dos naturais não nulos cartesiano com conjunto dos naturais não nulos é enumerável. Proposição 1.14. O conjunto dos racionais maiores que zero é enumerável. Demonstração. Consideremos a função f dos naturais não nulos cartesiano, dos naturais não nulos nos racionais maiores que zero, dada por f do parzinho mn é igual a m sobre n. Note que f é sobrejetora, porque a hora que eu tomo um racional maior ou igual que zero, existem mn tais que q é igual a m sobre n. Então, eu vou ter que existe meu parzinho mn, tal que f de mn é igual a q, igual a esse racional. E como os naturais não nulos, cartesianos naturais não nulos, é enumerável, pela proposição 1.11, segue que os racionais maiores que zero é enumerável. Proposição 1.15. Se A1, A2, A3, A4 forem subconjuntos enumeráveis de um mesmo universo S, então a união desses conjuntos também será enumerável. Perceba que aqui eu tenho uma quantidade enumerável de conjuntos. Se eu tiver uma quantidade maior do que enumerável de conjuntos enumeráveis, eu não garanto que sua união será enumerável. Demonstração. Suponhamos que A1, A2 sejam subconjuntos enumeráveis de um mesmo conjunto universo. Então, para cada i, existirá uma função, uma abjeção fi de mi em ai. Consideremos A como sendo a união de todos esses ai's e k pertencente a A fixo. E definamos uma função dos naturais não nulos, cartesiano m, e definamos f dos naturais não nulos, cartesiano m, em A por fr de x igual a fr de x se x pertence a mr e k se x não pertence a mr, seja y pertencente a A. Logo, existe um subconjunto daquela família, ou seja, existe um índice R natural, tal que y pertence a esse conjunto MR. E como fr é uma função sobrejetora, vai existir x em M, tal que fr de x é igual a y. Assim, por construção, temos que f de xr é igual a fr de x, que é igual a y. Portanto, f é sobrejetora. Agora, do fato dos naturais não nulos, cartesiano, m, estar contido nos naturais não nulos, cartesianos, naturais não nulos, os naturais não nulos, cartesianos, naturais não nulos, ser enumerável, segue pela proposição 1.12 que A é enumerável. Logo, do fato de f dos naturais não nulos, cartesiano m, em A, ser sobrejetora, juntamente com o fato dos naturais não nulos cartesiano m ser enumerável, segue pela proposição 1.11 que o meu conjunto A é enumerável e minha prova está completa. Corolário 1.4. Se A1, A2, An forem subconjuntos enumeráveis do mesmo universo, então a união também será enumerável. Aqui, observe que em relação ao teorema anterior, a gente só está tomando uma quantidade finita de conjuntos enumeráveis. E a demonstração fica como exercício para vocês. Proposição 1.16. O conjunto dos números racionais é enumerável. Demonstração. Primeira coisa, notemos que o conjunto dos racionais ele pode ser visto como conjunto dos racionais estritamente negativos, união com zero, união com os racionais estritamente positivos. Já temos
que o conjunto dos racionais estritamente positivos é enumerável. E tomando a função f dos racionais estritamente positivos nos racionais estritamente negativos, dada por f de x igual a menos x, temos que f é bijetora. Isso é tranquilo de provar, fica para vocês. E como os racionais estritamente positivos é numerável, e eu estou com a função bijetora, então o conjunto dos racionais estritamente negativos também é numerável pela proposição 1.11. Como a união de três conjuntos enumeráveis é numerável, temos que o conjunto dos racionais é enumerável. E assim termina a nossa demonstração. Finalmente, proposição 1.18, se A for um conjunto infinito, então existe um subconjunto E dentro de A, tal que esse conjunto E é enumerável e infinito. Demonstração: como A é infinito, A é não vazio. Assim, podemos tomar x1 pertencente a A. Considerando os conjuntos x1 formado apenas pelo x1 e A menos esse elemento, eu tenho uma partição de A, ou seja, posso construir um conjunto escolha x1, x2 de A. Notemos que, por construção, o x2 ele vai estar em A menos x1, ou seja, esse meu elemento x2 é diferente de x1. Como A é infinito, A menos o conjunto x1, x2 é não vazio. Assim, poderemos considerar a partição de A formada por x1, x2 e A menos x1, x2. Da mesma forma que na fase anterior, podemos construir um conjunto escolha x1, x2 e x3. Por construção, temos que x3 pertence ao conjunto A menos o x1, x2. E, portanto, x3 é diferente de x1 e x3 é diferente de x2. Repetindo esse processo sucessivamente, construímos o conjunto E, formado por x1, x2, x3, que é um subconjunto do A infinito e enumerável, pois é equipotente ao conjunto dos naturais pela própria construção. Ou seja, a gente conseguiu construir um conjunto E infinito e enumerável e, portanto, a nossa demonstração está finalizada. Pessoal, um forte abraço!